Você já saiu de algum livro achando que ele te ensinou alguma coisa? Talvez não fosse nem a função dele. A literatura tá virando essa professora cansada, cheia de lições, cheia de moral, cheia de coisas importantes a dizer. Mas será que é para isso que ela serve? Ou ao tentar nos ensinar, ela tá perdendo justamente o que há de mais poderoso? Existe uma confusão antiga e cada vez mais comum de confundir literatura com lição de casa. A literatura tem que ensinar alguma coisa, a literatura tem que passar uma mensagem, e a gente acaba esquecendo que o papel da literatura é justamente outro. A literatura vem para expandir a nossa capacidade de pensar, de sentir e de lidar com o ambíguo, de lidar com as diferenças. Então hoje eu quero te convidar a tirar a literatura da sala de aula e devolver a função que ela tem de mais importante: provocar. A gente quase sempre tem a sensação de que o livro nos ensinou algo, mas nem sempre precisa ser assim. Essa lógica ela vem das fábulas de Esopo, porque no final de cada texto desse tem uma lição. Ao final da fábula de Esopo, a gente sabe que a gente tem que valorizar os amigos e prestar atenção nos inimigos. Ao final de um sermão da igreja, a gente sabe que a lição que Jesus trouxe foi aquela, foi outra, etc. Então sempre tem algo do tipo: o que é bom fazer, o que não é bom fazer, o que é moral, o que é imoral. Tudo isso são as lições que esses textos vão passar pra gente. Só que transformar toda a literatura num ramo da educação é um erro conceitual, é um erro estético. Por quê? Porque nem toda literatura vai ter essa função de te ensinar algo. Pode ser que ela te ensine? Sim, pode ser, mas não necessariamente é a função dela. Existem textos educacionais, assim como existem textos arte pela arte, a arte literária te contando uma boa história. E esse impulso moralizante, esse impulso didático não é inútil. A gente busca de fato semelhanças com a nossa vida e a vida que a gente está vendo no livro, os personagens, as suas vivências. Isso não é inútil e também não é exatamente errado. Mas você ter esse comportamento com tudo que você lê, você esperando uma liçãozinha, você esperando um modo de aprendizado, é quase que você matar a sua experiência literária. Então, apesar de nós construirmos as nossas referências éticas, as nossas referências comportamentais a partir da literatura, não necessariamente toda obra vai te fazer isso, ou toda obra vai contribuir para a construção de alguma coisa. Pode ser até estranho eu falar que a literatura não serve para nada, porque a gente tem uma lógica que tudo precisa servir para alguma coisa. Então, se eu vou caminhar, não é para, sei lá, esparecer as minhas ideias ou simplesmente para movimentar o meu corpo. É porque eu preciso ir para um lugar, ou é porque eu preciso movimentar o meu corpo, porque senão, tal coisa. Então a gente sempre coloca motivos, funções para fazer alguma coisa. E eu acho que isso, de certa forma, nos deixa motivado, porque a gente vai ver o resultado em algum momento. Por outro lado, a gente sempre tem que justificar tudo que a gente faz. Então, eu vou assistir tal filme porque é hypado, não simplesmente porque é um bom filme ou porque eu quero apreciar o cinema de tal, sei lá, de tal cineasta. Não é exatamente por isso, mas eu vou assistir porque eu preciso estar atenta às novas tendências, ou porque fulaninho vai comentar e eu vou me sentir deslocada no assunto. Ou seja, é muito mais uma reflexão para a gente pensar os nossos comportamentos e por que fazemos as coisas, e porque nós podemos fazer as coisas sem necessariamente colocar um motivo, colocar uma razão para poder fazer isso. Existe um tipo de literatura que insiste em fazer isso, que é a literatura panfletária, em que a mensagem vem antes da forma, que a lição vem muito antes da história. Então essa literatura moralizante, que coloca a tese acima da estética, tem um resultado muito previsível. O texto quase sempre é raso, os personagens são rasos e a história se movimenta tal qual para passar uma mensagem no final. Então o objetivo final é que aquela mensagem esteja clara na cabeça dos leitores. Então, sabe aquele romance que no final das contas é nada mais e nada menos do que uma história de autoajuda? É um exemplo disso. São textos que já nascem velhos, já nascem datados, porque tem um objetivo muito simples: colocar aquela ideia X na cabeça das pessoas. No final das contas, é nada mais e nada menos do que um panfleto com uma capa bonita, uma capa dura e na frente da livraria. Por outro lado, quando a gente tem um livro que nos encara como leitores, que nos encara como intérpretes e que respeita a nossa inteligência, ganha uma amplitude surreal. E aqui, mais uma vez, eu quero deixar claro, não é que um livro não possa nos ensinar, mas que a função primária dele não é essa. E justamente quando a função primária de um livro não é nos ensinar, é que ele provoca, que ele faz refletir, é que você presta atenção naquela boa história e que você consegue tirar o que você tem para aprender. Porque o que eu vou aprender em determinado livro, sei lá, no livro Orgulho e Preconceito, eu li e eu tirei determinada reflexão do livro. Você pode tirar uma outra reflexão, porque você
tem outras coisas que eu não tenho e eu tenho outros pensamentos e opiniões que você não tem. Então essa é a beleza de um livro. Ele não te propõe a ensinar e por ele não propor a te ensinar é que você consegue refletir com suas próprias habilidades, com seus próprios limites também. A reflexão, portanto, surge porque o texto é vivo e não porque o autor pegou na minha mãozinha e me levou ao final do texto. Então nós temos sim essa função estética de ser um texto bem escrito, de uma história bem construída, de personagens que façam sentido, mas também tem o fato de que a literatura nos ensina a pensar melhor. Como que você vai pensar melhor se alguém está conduzindo o seu pensamento sem necessariamente ter uma brecha, ter uma abertura para você contribuir com isso? Então a literatura como formação de pensamento, como formação de imaginário, é extremamente importante, porque ela permite você tensionar suas ideias, você criar opiniões, você criar as suas bases de moral, as suas bases de ética também. E quando você constrói isso, quando você pensa melhor, você toma decisões melhores. As nossas decisões ruins vêm quando nós tomamos decisões de supetão, sem pensar direito. Então quando a gente pensa direito, quando a gente pensa com calma, e aqui eu estou colocando a literatura de ponta a ponta no sentido de nos ensinar a ter concentração, nos ensinar a ler com calma, mas todas as histórias nos ensinam de alguma forma, sem necessariamente se colocar como professora, sem colocar como tutoras e etc. A literatura nos ensina a lidar com o que não é simples. Um exemplo disso é Ana Karenina. Ana Karenina não tem o objetivo de dizer que o adultério é errado, até porque isso seria óbvio, seria redundante. Ana Karenina vai nos ensinar sobre o poder da liberdade, como as pessoas não conseguem às vezes lidar com tanto de liberdade, o que as suas escolhas, o que as suas reflexões sobre família, amor, dinheiro, propriedade vão levar você. São diversas reflexões que tem no livro. E se a gente reduz Ana Karenina ao adultério da própria Ana, a gente está lendo mal o livro. Olha a magnitude desse livro. Na verdade, não é nem lendo mal, mas lendo de uma forma incipiente, uma forma rasa. Porque dentro desse livro tem tantas discussões que fazem a gente pensar que só pensar nessa parte do adultério é algo muito simplista. Um outro ponto desse livro é a própria história do Liev, o conflito existencial do Liev, que às vezes levam páginas dele pensando, confabulando dentro da cabeça dele, são coisas maravilhosas de se observar, porque nós mesmos, antes de dormir, no trabalho, nós já pensamos nos nossos conflitos existenciais. O Orgulho e Preconceito opera numa outra chave, a chave da percepção. Jane Austen vai construir um romance em que ela vai explorar uma habilidade que parece muito simples, mas não é, que é perceber a si próprio e aos outros. Para mostrar para você, eu vou ler o primeiro parágrafo do livro. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos, ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas, que é o rapaz desde logo considerado a propriedade legítima de uma de suas filhas. A Elizabeth erra, o Sr. Darcy erra, os dois se julgam com base em leituras completamente superficiais e vai dizer você que você não já fez isso. Olhou para a cara de uma pessoa e disse, caramba, essa pessoa deve ser muito chata, sendo que você não trocou nem 2 palavras com ela. É algo completamente normal. É algo que a Jane Austen está mostrando aqui, como que o ser humano lida com as coisas. O livro não dá uma moral explícita, mas um espelho cognitivo para a gente pensar como que os seres humanos lidam quando não pensam direito. Kafka vai mais a fundo nisso. O processo não quer te ensinar nada. Ele vai te mostrar como as estruturas sociais nos aprisionam. Por isso que ao ler Kafka é melhor se entregar ao desconforto mesmo, como a gente vai ver aqui nesse primeiro parágrafo do livro. Alguém devia ter caluniado Joseph K., que foi preso uma manhã sem que ele houvesse feito alguma coisa de mal. A cozinheira da senhora Gubá, a dona da pensão, que ele levava o pequeno almoço todos os dias por volta das 8 horas, não apareceu desta vez. Isso nunca tinha acontecido. Cara aguardou mais um pouco. Apoiado na almofada da cama, viu a velha senhora que morava em frente da sua casa a observá-lo com uma curiosidade completamente inacostumada. Mas depois, sob o efeito simultâneo da surpresa e da fome, tocou a campainha.
Bateram logo à porta e entrou um homem que ele nunca vira naquela casa. Era esbelto e, no entanto, de constituição sólida, trajava um fato preto muito justo que, à semelhança dos fatos da viagem, possuía diversas pregas, algibeiras, botões e um cinto, em consequência do que, sem que ele conseguisse designar-se-lhe o uso, parecia particularmente prático. São leituras que não vão te entregar respostas prontas, elas não vão te entregar tudo mastigadinho para que você no final do livro já tenha algo certinho para pensar, já tenha uma conclusão, já tenha uma moral. Aqui vai muito mais para o campo de você ler uma boa história, de você apreciar a arte literária e, é claro, também de você formular perguntas, de você ter um pensamento crítico. E aqui está a ironia máxima, porque um livro que não se propõe a ensinar nada está te ensinando a apreciar a arte literária, está te ensinando talvez a pensar mais criticamente, e tudo isso, como eu falei, sem a necessidade de estar ali com respostas mastigadas, com histórias rasas, com o objetivo de te passar uma mensagem. É a arte pela arte. É por isso que as obras moralizantes, elas morrem rápido, enquanto que obras complexas, elas permanecem. E aqui, obra complexa não é obra difícil, uma obra que você não consegue seguir. É uma obra que respeita a arte literária, é uma obra que respeita a sua inteligência, com personagens bem feitos, com histórias robustas no sentido de ter algo para contar, não é um personagem viajando, enfim, fazendo coisas que não tem o menor cabimento, sabe? Flaubert, Joyce, Clarice, nenhum deles escreveu para educar ninguém. Eles escreveram porque foi a única forma que eles encontraram de expor essas ideias, de expor essa história. E é interessante a gente pensar nisso para a gente pensar a literatura contemporânea. Porque existe uma parte, porque existe livros da literatura contemporânea que estão preocupados em ser importantes do que ser literatura. Mencionar um assunto sensível não é sinônimo de profundidade. Urgência política não pode ser justificativa para um defeito na escrita. Transformar a literatura nesse veículo de pauta imediata é sim condená-la ao esquecimento. Mas se você, assim como eu, quer fugir desses livros que colocam a gente como aluno, conheça o Clube Leituras em Série. Clube Leituras em Série é o meu clube de leitura em que a cada temporada a gente lê um tema diferente. A primeira temporada foi sobre distopias, a segunda temporada foi sobre autores contemporâneos e desses autores contemporâneos eu fiz questão de escolher autores que estejam com compromisso de escrever boas histórias. É por isso que a gente tem 2 autores contemporâneos brasileiros e 2 autores contemporâneos estrangeiros. E a terceira temporada será sobre autores russos. A gente vai explorar a literatura russa lá em janeiro de 2026. E a cada temporada a gente tem aulas gravadas, materiais de imersão, aulas ao vivo, um grupo exclusivo para você conversar, trocar ideia. Então, se você quiser saber mais sobre o clube, clica aqui no primeiro link da descrição. E no final das contas, gente, a gente tem polos, a gente tem temas. Se você procura respostas, se você quer ir para esse pensamento de ter aí mastigadinho, vai para autoajuda, vai para um livro técnico bem escrito, pode te dar respostas às quais você está aí se perguntando. Eu vou dar um exemplo disso. Eu sou UX Design, além de ter o canal no YouTube. Eu procuro nos livros técnicos de design as respostas que eu preciso, enquanto que a literatura me dá todo o outro resto, né, que eu preciso também, que é ler bons livros, estar em contato com a arte literária. Porque, mais uma vez, a literatura pode te ensinar, mas não é a função primária dela. Ela está ali para te contar uma boa história. É aquele momento que você senta no sofá e você viaja, você não está aprendendo nada, mas você está naquele seu momento de ócio criativo. Se você não conhece o ócio criativo, é quando a gente precisa estar parado sem fazer nada e que é importante para o nosso cérebro trabalhar, porque o nosso cérebro nunca para de trabalhar. Portanto, vale sim a pena reforçar. Um livro pode te ensinar muita coisa quando ele não está se propondo a isso. Vou dar um exemplo. Carlos Ruiz Zafón, com A Sombra do Vento, ele me fez mergulhar na literatura como eu nunca havia mergulhado na vida. Uma história me consumir por inteiro e eu só pensar naquela história. Não me ensinou nada, então eu não aprendi a cuidar bem de um livro, enfim, quem leu vai entender. Eu não aprendi a cuidar bem de um livro, eu não aprendi sobre incêndios dentro de casas, mas eu aprendi como que a literatura é importante na minha vida. E isso eu levo para a minha vida desde que eu li o livro, sei lá, em 2008, não sei. Mas desde que eu li esse livro, eu levo isso para minha vida. Essa foi a maior lição do livro. E ele não se propôs a me ensinar isso. Eu que aprendi conforme eu fui lendo. A literatura boa, ela não te adestra, ela te dá oportunidades, te dá possibilidades. Te ensina? Ótimo. Se não te ensina, ótimo também. Está te mostrando a arte pela arte. Então,
Então preste atenção nisso na próxima vez que você for ler, para você não cair neste conto do vigário de que você precisa sempre aprender algo quando está lendo. E se você quiser continuar essa discussão só que pelo viés da escola, clica nesse videozinho aqui e confere lá. E eu te vejo no próximo vídeo.